A paz de Jesus e o amor de Maria. Vamos falar na nossa catequese de hoje sobre os santos. Quem são os santos? Os homens e mulheres santos, santas, né? Bom, uma pessoa santa é aquela que conseguiu, em sua vida, modelar-se aos moldes de Cristo. Ou seja, alguém que de fato conseguiu compreender o Evangelho e o vivenciar. Nós temos desde santos que foram letrados, estudiosos, até pessoas simples que também conseguiram alcançar a santidade. Porque a santidade é um chamado a todos. Então eu e vocês também somos chamados à santidade, a esta vida, conforme o Senhor nos ensina, através dos seus evangelhos. Um ponto bem importante é que o próprio Jesus diz isso: sede santos como eu sou santo, sede santos como o vosso Pai é santo. Enfim, ou seja, nos revelando que todos nós devemos aspirar à santidade. Eu posso ter projetos meus humanos, quero ser um médico, um advogado, um engenheiro, enfim, mas o projeto de Deus para a minha vida, para a sua vida, é a santidade. Muito bem, o primeiro ponto que nós devemos falar, eu já vou começar, é com uma acusação muito comum de outras religiões, enfim, é de que nós adoramos aos santos. Lamentavelmente, muitos católicos acabam confundindo o que é a adoração com veneração. Então vamos diferenciar um pouquinho de adoração para veneração. A adoração é um nível acima, é algo que só se presta a um único, a uma única pessoa. E essa pessoa é Deus Pai Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. Somente a eles cabe a adoração. Entretanto, não só existe adoração, mas também a veneração. Vou pegar aqui, deixa eu ver se... Aqui. Alguns dicionários da língua portuguesa apresentam a veneração e a adoração como sinônimos, o que causa uma confusão na mente das pessoas menos letradas, iletradas. Entretanto, o Dicionário Geral da Língua Portuguesa já nos corrige isto. A adoração, o ato de adorar, culto unicamente a Deus. E veneração, ato ou efeito de venerar, reverência, respeito, devoção, culto. Ou seja, a adoração a algo superior apenas a uma pessoa. Veneração a diversas pessoas. Algo mais simples e que não é tão elevado quanto a adoração. É um respeito, é um culto, um ato de reverência. Vou mencionar aqui também depois sobre as imagens, então vamos simplificando aqui. Existem então 3 tipos de cultos na nossa Igreja Católica. Culto de latria, que vem do grego latreu, quer dizer adorar, apenas para Deus. Só Deus pode ser adorado, só Cristo, Deus feito homem, Ele é o Salvador. O próprio Cristo nos disse: adore o Senhor teu Deus e só você deve adorá-lo. Mateus 4,10. Ou seja, no Evangelho de Mateus já nos diz, né, a adoração apenas para Deus. Entretanto, nós também temos dois cultos, que é o latria e o dúlia e o hiperdúlia. Vamos lá para o hiperdúlia, do grego hiper, acima, e dúlio, honra. O outro, grego latria, adorar. Esse aqui, dúlia, honra. Adoração e honra são dois, não são sinônimos. Eu honrar alguém e eu adorar alguém não são sinônimos. Notem bem isso. Acima do culto de honra, sem atingir o culto de adoração, culto especial devido a Maria Santíssima. Então, o hiperdúlia, culto de hiperdúlia, é o culto apenas a Maria Santíssima. Porque ela está acima dos demais santos. Entretanto, ela ainda é santa, santíssima. E o culto de dúlia, dúlio quer dizer honra, venerar,
aos santos, as pessoas cujo heroísmo comprovado no exercício das virtudes cristãs da Igreja nos colocam como um exemplo a seguir, sendo enviados ao altar. Os santos, então, meus irmãos, são exemplos a serem seguidos por nós. Ah, mas não posso seguir diretamente a Cristo, porque, né, eu sou cristão, devo seguir diretamente a Cristo. Não. Bom, é lógico que nós devemos seguir a Cristo. Entretanto, nós devemos entender isso, que o santo nos remete ao Cristo. A nossa fé nos santos é cristológica, porque os santos são exemplos de cristãos para nós. Muitas das vezes nós podemos ter como, por exemplo, eu quero ser igual ao meu pai. Entretanto, falta muito, é um caminho muito longo e eu não consigo ainda ter uma tanto tamanha identificação com meu pai, por isso eu não consigo ser igual ao meu pai. Entretanto, eu tenho um irmão mais velho que está aqui mais próximo de mim e que é um pouquinho mais fácil de me espelhar do que do meu pai. Eu posso me espelhar no meu irmão para chegar até onde eu quero, que é o meu pai. Assim também é o nosso culto aos santos, a nossa dúlia. Nós nos espelhamos nos nossos irmãos santos para chegarmos até o Cristo. Porque nossos irmãos são mais fáceis de conseguirmos muitas vezes nos identificar devido à vida deles que eles tiveram, ou devido ao tempo que eles viveram, enfim. Devido a algumas características que nós conhecemos a mais deles, então nós conseguimos nos familiarizar com os santos para chegar a Cristo. Vou dar, eu tenho aqui uma imagenzinha. Esse aqui é São Martinho de Porres, uma vassoura na mão, porque ele atuou como na área de faxina. Então, isso também é algo que nós podemos identificar, por exemplo. Nossa, então um doméstica, um faxineiro pode ser santo? Pode. Temos também, esse aqui é São Bento, um estudioso, um letrado, tá até com as Sagradas Escrituras na mão. Então um estudioso pode ser santo? É evidente que sim, né? E vejam só, Nossa Senhora do Carmo, que foi nesse mês agora de junho, o dia dela, e eu tenho aqui uma imagem em casa, e também Nossa Senhora, a Hiperdúlia. Nós podemos ser santos buscando a santidade igual a ela. Não seremos igual a ela, nenhum de nós será igual a um santo, assim como igual mesmo a Cristo nós também não seremos, mas devemos buscar essa santidade, devemos buscar esta perfeição e maturidade. Perfeito, nós sabemos que só Deus Pai Todo-Poderoso, mas nós devemos buscar também nos moldar a essa perfeição. Então, e temos aqui Santa Teresinha, uma jovem. Então, porque nós vimos aqui que São Bento era mais de idade, São Martinho, idade mediana, mas Santa Teresinha, jovem. Ou seja, a santidade é para todos, jovens, idosos, letrados e iletrados, porque Deus não nos colocaria uma cruz se nós não fôssemos capazes de carregá-la. Não nos daria uma missão se nós não fôssemos capazes de cumpri-la. Ele é um Deus de amor. Não nos colocou no mundo apenas para sofrermos e sermos condenados ao inferno. Não é assim que funciona. Então nós fomos chamados a ser santos. Quanto às imagens, né? Então quer dizer que eu posso ter uma imagem? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o livro do falecido padre Júlio, né? Mais uma vez, eu já usei ele na catequese anterior, eu vou usar um pouquinho novamente nessa catequese. O que é uma imagem? Primeiramente, o padre Júlio dá uma catequese sobre o que é a imagem. É um retrato, a representação de uma pessoa ou um sinal simbólico de qualquer objeto. O retrato de nossos pais é uma imagem representativa. A bandeira nacional é um objeto símbolo da pátria. Tais imagens ou símbolos não merecem nenhuma homenagem como matéria, mas sim como representação. Ou seja, a bandeira nacional, as fotos dos nossos pais, avós, enfim, eles não merecem nenhuma honraria. Por quê? Porque o retrato é um papelão. E a bandeira é um pedaço de pano. O que merece um papel? O que merece um pedaço de pano? Nada, nos custa um barato. Entretanto,
esta foto, esta bandeira, elas têm a sua valia, o seu valor, devido ao que elas representam. Então, aqui, o pedaço de gesso em si é simples, nos custa pouco, não tem um valor simbólico, não tem um valor agregado o pedaço de gesso. Entretanto, a representação de quem está desenhado aqui, esculpido aqui, é que nos tem algum valor. Poderia ter aqui também uma imagem do meu pai, que já é falecido, e eu necessitaria honrar esta imagem que representa meu pai, mas o papel em si, o papel que está a imagem, não tem valia. O que tem valia é a imagem do meu pai na foto. Então nós temos um respeito e um amor de modo absoluto pelos nossos irmãos na fé que tiveram uma vida de virtudes, mesmo que tivessem caído no pecado algumas vezes, etc. Mas tiveram uma vida de virtudes que nos remetiam ao Cristo. Então notem bem isso. Então o valor da imagem não está no pedaço de gesso, como muitos até de outras denominações nos acusam, mas está em quem ele representa. Então eu posso ter uma imagem, até porque o próprio Deus, em alguns momentos das Escrituras, ele pede para esculpirmos imagens também, né? Então Deus também pede para nós esculpirmos imagens. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deus nunca nos proibiu de fazer imagens, mas sim ídolos e deuses para adorar. Como no Antigo Testamento, que essa parte do esculpir imagens está no Antigo Testamento. Onde eles tinham adoração por Baal, Moloque e outros tipos de deuses. Assim como tem Zeus, Poseidon, lá dos romanos também. Entretanto, ele também chega a pedir para que se para que se esculpissem imagens em alguns pontos das Sagradas Escrituras, como em Êxodos, em Reis, primeiro Reis, onde ele pede no Templo de Salomão, onde muitas vezes ele pede para esculpir, por exemplo, uma serpente, anjos, querubins. Então ele não nos proíbe de esculpir imagens, mas sim de esculpir ídolos. Ídolo é aquele que você coloca acima de Deus, ou no mesmo patamar de Deus. Uma imagem está abaixo de Deus e serve para nós nos remetermos a alguém, a uma pessoa. Como, por exemplo, a bandeira. A bandeira é uma imagem e nos serve para remeter ao que? A nossa pátria. Existe hoje uma idolatria que muitos não percebem, que a idolatria é o dinheiro. Isso é sim uma idolatria, onde colocamos, muitas das vezes, uma imagem, dinheiro, acima de Deus, ou no mesmo patamar de Deus. Vivemos em prol do dinheiro, ao invés de viver em prol de Deus. Isso é uma idolatria. Eu vou pegar aqui agora o Catecismo da Igreja, né, pra gente dar uma lida, porque o catecismo próprio, muitas vezes, como eu falei, né, o erro de muitos de nós, católicos mesmo, é confundirmos idolatria com veneração, adoração com veneração. Nós mesmos católicos acabamos confundindo e por isso nossos irmãos protestantes conseguem nos acusar. Mas se nós conhecêssemos e dessemos a doutrina da igreja, nós não passaríamos esse tipo de vergonha e essa complicação. Antes de eu... mas aonde é que está na Bíblia que eu posso pedir para outra pessoa orar por mim? Afinal de contas, não poderia pedir diretamente para Jesus? Claro que sim. Volto a repetir. Eu vou dar um outro exemplo aqui agora. Você quer um aumento, né? Você tem acesso a quem? Ao seu líder, ao seu chefe, seu encarregado. Mas você não poderia ir direto ao diretor da empresa? Talvez você, ou dono da empresa, talvez você pudesse ir pedir um aumento direto ao dono da empresa. Mas a probabilidade de receber ou não seria maior. Entretanto, a partir do momento que você tem o seu líder, seu encarregado, você consegue falar com ele, que está mais próximo, para que ele interceda por você, medir isso, fica muito mais fácil para você conseguir alcançar esse aumento, esse reajuste que você necessita. Então, foi um exemplo simplificado, mas creio que talvez dê para compreender. Necessário que antes de chegar naquele que está lá em cima, nós podemos nos
pedir para quem está um pouco mais próximo nos auxiliar a chegarmos lá, né? Vou dar um outro exemplo. Havia um soldado que havia pedido todos os irmãos na guerra. Ele também foi enviado para a guerra, só que ele queria pedir para o presidente para deixar ele ficar na casa dele e não ir para a guerra, porque ele era o último filho da sua mãe. Já tinha, todos os irmãos haviam falecido. E então ele quer conversar com o presidente. Chegando na Casa Branca, o primeiro empecilho dele são os guardas. Entretanto, pela sua forma de falar, os guardas permitem que ele avance. E os guardas não levam ele ao presidente, mas levam ele ao jardim presidencial, aonde ele encontra quem? A mãe, a mãe do filho do presidente e o filho do presidente. E a mãe permite que esse soldado converse com o filho. E é o filho que vai levar ao pai a solicitação desse jovem. Esse jovem por si só poderia ter tentado encontrar o presidente? Poderia. Ele teria conseguido? Talvez sim, tanto é. O caminho que ele percorreu com os guardas e com a mãe para chegar ao filho foi muito mais concreto do que se ele tentasse por si só, com ele dele, com a humanidade dele mesma, com o pessoal dele, ir conversar com o presidente. Então ele usou não, ele pediu a intermediação dessas pessoas. Assim também devemos pedir a intermediação dos santos de Nossa Senhora para chegarmos ao filho, e o filho está com o pai. Então ficaria muito mais fácil e correto conseguir dessa forma. As próprias Sagradas Escrituras, né, nos dizem também sobre o pedir e o interceder, tanto por pessoas que já se foram, quanto pessoas que ainda estão na Terra. Vamos lá. Aqui em Romanos 15, 30, São Paulo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que eu esteja juntamente comigo nas orações a Deus por mim. Então, São Paulo aqui na sua carta aos Romanos pede intercessão. E vamos lá, vamos aqui agora. Mas em muitas das cartas de Paulo ele vai pedir intercessão, mas não só nas cartas de Paulo. No Antigo Testamento já tinha essas menções de pedir intercessão. Mas vamos lá. Aqui em Hebreus 1:14. Não são todos eles espíritos servidores enviados a serviço daqueles que deverão herdar a salvação? Ou seja, espíritos servidores servindo aqueles que devem herdar a salvação. Existem seres intercedendo por nós. Existem seres nos auxiliando em nossa caminhada. Devemos saber reconhecer isso. Eu não estou aqui por minha própria ação. Estou aqui pela ação de Deus e a anjos nos cercando e a santos intercedendo por todos nós. Não é somente eu aqui sozinho no mundo vendo para onde que eu vou. Não. Há muitos irmãos nossos intercedendo por nós. Vamos lá também aqui. E a intercessão também, nós podemos ver a força da intercessão dos santos quando, no exemplo de Moisés, quando Moisés levanta as suas mãos e o povo dele começa a vencer a batalha, a intercessão de Moisés, o povo vence a batalha, assim como há um momento em que Deus se decepciona com o povo e quer destruir o povo e Moisés intercede. Vimos também a intercessão de Elias, muitas das vezes na Sagrada Escritura. Samuel, mesmo falecido, apareceu para Saul em sonho, para alertá-lo do seu pecado. Enfim, vejam só que os santos e a intercessão também mencionada nas Sagradas Escrituras.
se nós nos deixássemos conhecer a Sagrada Escritura e deixássemos conhecer a doutrina da igreja, conheceríamos bem essa parte também. O problema é que muitas vezes nós católicos falhamos nisso, em conhecer as Sagradas Escrituras e os documentos da igreja. Vou aqui pegar o Catecismo da Igreja, que nós deveríamos conhecer, pelo menos, se não em tudo, porque é difícil, é muita coisa, mas nós devemos conhecer pelo menos o básico da nossa fé. Aqui nosso próprio Catecismo da Igreja diz que nós não devemos idolatrar outras pessoas, outras coisas, é apenas a Deus. Em parágrafo 2110, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou. Proscreve a superstição e a religião. Superstição representa de certo modo um excesso de perversão da religião. E religião é um vício oposto. Então, aqui também nos fala sobre a superstição. Vai nos falar sobre a idolatria no 2112. Adivinhação, magia e religião, ateísmo, apostasia, tudo sacrilégio, agnosticismo, tudo que são idolatrias e que nos afastam na verdade de Deus. E também falar como é que é o verdadeiro culto dos cristãos às imagens. O culto cristão das imagens não é contrário ao primeiro mandamento que proíbe ídolos. De fato, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem venera a pessoa que nela está pintada. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração. Aqui na própria Sagrada Escrituras nos diz isso, no Catecismo nos diz sobre isso, né? O Catecismo nos ensina que não devemos adorar a ninguém a não ser Deus, mas que nós podemos venerar as imagens. Explica como se presta essa veneração. A partir de 2129 e até o 2132 ele vai nos explicando. Então nós temos... católico adora a imagem. Já leu o Catecismo para saber se realmente católico adora a imagem? Pode ser que um mau católico adore a imagem, mau católico. Mas o católico que conhece sua fé não irá adorar imagens. Este daqui, olha que desde 739 depois de Cristo, a igreja já ensinava sobre as diferenças, né? Houve um concílio para que eles pudessem explicar isso, 739 depois de Cristo. Ainda assim as pessoas não compreenderam. Esse aqui é o Catecismo de Trento, que foi, não lembro agora qual o ano, mas até alguns séculos, e nele já explicava corretamente sobre adoração, idolatria, veneração. Permite o culto dos anjos e santos. Na exposição desse mandamento, é preciso pôr em evidência que não são contrárias suas prescrições à veneração e à invocação dos santos, dos anjos, das almas bem-aventuradas que já gozam da glória celestial. Nem tampouco o culto dos seus corpos e relíquias, na forma sempre foi admitida pela Igreja Católica. Na própria Sagrada Escritura também há um ponto onde os ossos de um profeta operam um milagre. Isso também nos remete às nossas relíquias, nossos santos, que podem, através da intercessão, através de Deus e pela intercessão desse santo, nos alcançar uma graça. Vejam, não é o santo que realiza um milagre, mas Deus realiza um milagre através da intercessão desse santo. Nós temos a mania de abreviar, né? Mas na verdade é essa forma que acontece. Através da intercessão de um santo, Deus opera um milagre em nossas vidas. Então, muito importante a gente também esclarecer isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para que nós possamos falar.
Aqui eu vou encerrar como a igreja venera os santos. Ao longo desses 2000 anos de história, 2000 anos, a igreja foi sendo agraciada por Deus com filhos santos. A memória destes é a celebração e ligação com o mistério pascal de Cristo na liturgia. Assim, procura-se na vida de um santo a ação salvadora de Deus em seu favor e a correspondência daquele a esta. Na piedade popular, várias formas de oração estão ligadas à veneração dos santos. Foi por isso que eu pedi para vocês fazerem aquele trabalhinho para compreender de uma oração de um santo e de uma vida do santo. Infelizmente, muitos de vocês não fizeram, né? Mas enfim. Essas devem ser orientadas a manifestar a riqueza da celebração da igreja no ato litúrgico. Ou seja, através dos santos, nós vamos compreender a riqueza de Cristo em nossas vidas. Nós vamos reconhecer as obras de Cristo em seus servos. Muito importante isso. Então, é aqui eu encerro. Então vamos compreender melhor. Nós não adoramos santos, mas nós os veneramos, nós os honramos, porque esses irmãos nos levam mais perto de Cristo. Salve Maria e até a próxima catequese.